dia, paz do Senhor, né? Estamos começando mais um momento que ele cresça, que eu diminua, João 3,30, né? Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. Vamos começar agradecendo a Deus, né? Porque a gente fala com Deus através da oração, né? A oração é algo muito importante nas nossas vidas, né? É a nossa maneira, é o nosso meio de... Porque a oração é o meio da gente ter contato com Deus. Você sabe que o diabo, né, por inveja, a primeira coisa que ele fez foi para quebrar o vínculo de Deus com o homem, através de Adão e Eva ali, porque para ele já não tinha mais salvação e não tem, né, para Satanás e seus demônios. Ele quebrou o vínculo, né, que Adão e Eva tinham com Deus. A prova do Senhor diz em Gênesis que todos os dias o Senhor, na viração do dia, ia lá, né, conversar com Adão e Eva. E aí, quando Eva pecou e Adão, aí quebrou o vínculo, né? E aí, Deus, ele não podia mais ir, né? Porque o homem estava no pecado. E foi por uma serpente, né? A gente sabe. E a serpente colocou dúvida, né? Falou para Eva assim, se comer, certamente não morrerás, né? Então, como também por um homem, agora são 7:18, também como por um homem entrou o pecado no mundo e a morte, por outro homem, né, saiu a morte, mas a gente tem que aceitar, né, a gente vai ter que aceitar. Então, a gente ora, né, e a gente agradece a Deus sempre. Não deixe de orar. Orai sem cessar, orar em todo o tempo, porque a oração é algo tão magnífico. Depois que você ora, você se sente tão leve, né? Possa ser que Deus não te responda nessa hora, mas a gente ora como um sinal de gratidão a Deus, né? Você ora porque você gosta, porque você ama. Você fala com seu filho, com seu esposo, com a sua amiga. Então você fala com Deus porque Ele é o principal na sua vida, né? Então Deus, Ele é o principal, né? Bom dia para Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais estes dias de vida. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Deus, nessa hora eu apresento o meu lar, de novo, a família, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor tem confiar da minha pessoa, na raça de Comanai. Também, Pai, eu apresento lá, Pai, daqueles que vão estar ouvindo, Pai. Essa live, que o Senhor possa entrar no lar deles, está abençoando, está desfazendo as obras das trevas, entrando com saúde, com cura, com libertação. Deus, eu não sei que esse ouvinte que está do outro lado está precisando, mas o Senhor sabe, Pai. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa entrar, possa achar a morada no coração dele, e que em nome de Jesus, aquilo que não provém de Ti seja desfeito na vida, no lar. Deus, se ele estiver precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa estar abrindo, Pai. Deus, que a fé dele, Pai, possa estar alicerçada em Ti, porque sabemos que o Senhor, meu Deus, é o autor e consumador da nossa fé. Ora, manda suda e comanai. Deus, visita aquele que está enfermo, aquele que está desenganado, que está triste, que está desanimado. Deus, eu não sei a necessidade daquele que está do outro lado, mas o Senhor sabe. Visita nesta hora, Pai. Visita a nossa nação, visita os três poderes. Visita, Pai, a nação de comandai, a política do nosso país. Visita, Pai, as igrejas do nosso país. Deus, onde estiver ali, Pai, a mentira, a prostituição, a idolatria, que o Senhor venha arrancar. Deus, ainda com providência e com socorro, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra que a gente vai estar lendo hoje é Evangelho de João, tá? João, né? Tá depois de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, né? A gente vai estar lendo. João é um dos apóstolos, ele fala muito de Deus, né? De Jesus, assim. Ele fala que de uma maneira, assim, tremenda, né? A maneira que ele fala que Jesus é a vida, Jesus é a vida, Jesus é a vida, Jesus é a luz do mundo. Então a gente vai estar lendo aí, tá bom? Está deixando Deus falar conosco, né? Tá lendo a sua preciosa palavra, para que ele venha falar comigo e com você aquilo que ele tem para falar conosco, né? Vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Diz assim: o título é A Palavra Tornou-se Carne. No princípio era aquele que a palavra, ele estava com Deus, e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, esta era a luz dos homens.
a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como a testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdade, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, as quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que lindo, nós nascemos de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá o testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco através da tua santa, preciosa palavra. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça na raça de comunai e que só venha falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém. Então a palavra está falando aqui que Jesus, no princípio, era aquele que é a palavra, né? Jesus era a palavra veio para os seus não aceitaram, e todos que aceitaram deram o poder de serem chamados filhos de Deus, né? E é tão tremendo que ele fala assim, ele estava com Deus no princípio. Por quê? A gente vê que Jesus, quando ele vai fazer, Deus vai fazer o homem, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos no plural. Prova que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus lá. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, né? Nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus, ele brilhou no meio das trevas, ele veio aqui, brilhou e ele derrotou as trevas como? Ao terceiro dia ressuscitando. Ele foi morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, assim, ele venceu as trevas, né? Então, cabe a mim e a você fazer a escolha. Você quer permanecer nas trevas ou você quer estar na luz? Ele sempre deixou a escolha. Tem a luz e as trevas, dia, noite, tarde e manhã. Então, a gente sempre pode escolher. Então, cabe a mim e você escolher. Vocês querem a luz ou vocês querem as trevas? Nós queremos servir a Deus ou nós queremos servir as trevas? As trevas vai sempre fazer aquilo que a nossa carne gosta. Mas a luz vai abominar o pecado. Mas ele vai amar o pecador, né? Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, de quem por meio dele todos os homens crescem, né? João Batista, ele sabia quem ele era. No entanto, que João 3 disse assim: carece que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque João sabia o papel dele, João sabia o que os profetas haviam falado dele, então ele via simplesmente para quê? Para endireitar, né? Para preparar o caminho no deserto. A gente vê aqui em primeira, né, nesse livro aqui, 1 João 23, vou ler, 1 João 20 diz assim, João Batista nega ser ele o Cristo, né, no 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntou então, de quem você é? Você é Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntou, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquele que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio. E João respondeu, com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor, né? Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês estão alguém que vocês não conhecem, ele é aquele que vem depois de mim. Tá no 27, tá no 27. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, João Batista, ele veio simplesmente endireitar o caminho no deserto. Então, assim, João, ele não conhecia Jesus até então, né? Porque João, ele estava no deserto. João Batista cresceu no deserto.
Então, quando ele vê Jesus, ele entende, quando ele está lá no Jordão, que Jesus chega, ele entende por causa da presença da pomba, representando a expressão de Deus pousando sobre ele. Então, ele entende que aquele avô assim clama, ele é, né, aquele que veio endireitar o caminho no deserto para Jesus, né, que é a vida, a verdade, Jesus é a vida e a verdade, né. Então, é tão tremendo, igreja, porque João, ele diz assim, tô voltando por tá? 1:8. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João, ele não era a luz, né? Mas ele testemunhava da luz. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam, e contudo os que o receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, assim, você creu, você recebeu, então você é filho de Deus. Quando o Senhor chega para Abraão, fala assim, Abraão, sai para fora, né, da sua tenda. Aí Abraão sai, e você olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Abraão olha assim e fala assim, não. Então, assim, é a multidão de filhos que eu tenho para você, né? Querendo ou não, nós somos enxertados ali, né? Os patriarcas, né? Em Abraão. Então, os judeus não aceitaram, né? Que eles eram, né? Eles eram, pode dizer assim, vamos dizer, o primogênito, né? Nós somos os co-herdeiros com Cristo, né? Eles eram primogênitos, eles eram os verdadeiros herdeiros. E nós somos o co-herdeiros com Cristo, como diz lá, acho que está em Hebreus. Né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Porque eles não aceitaram. E todos que aceitaram deram o poder de serem filhos de Deus. Então nós aceitamos, nós estamos enxertados em Cristo. E, igreja, isso é tão importante você saber a sua identidade hoje. Quem é você hoje? Né? Você é um servo, uma serva do Deus Altíssimo, do Deus vivo? Isso é muito importante, você saber a sua identidade em Cristo. Então, quando a gente sabe a nossa identidade, as trevas não têm poder mais sobre as nossas vidas. Ela até tenta vir com seus pratos, mas nós temos certeza de que nós servimos. Nós sabemos que Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, ok? Então, por intermédio deles, nós alcançamos a salvação. Nós saímos das trevas para a luz. Então, é tão interessante que João, ele consegue entender isso tão claramente. João em nenhum momento usurpou querer ser Jesus, né? Ele usurpou, em nenhum momento ele quis, porque ele sabia, né, que já havia sido profetizado dele. Então, assim, ele sabia que ele era a voz que clama no deserto. Eu quero crer que seus pais, né, Isabel, davam testemunho, né, de quem ele era, né? Contava ali como foi o seu nascimento. Contou ali que seu pai, sendo sacerdote, entrou ali para fazer o sacrifício e saiu de lá mudo, né? Então, assim, são tantas situações. Então, eu creio que João Batista, ele foi instruído. Então, ele sabia, né? E ele tinha caráter de entender que ele não era, ele sabia quem ele é. No entanto, que a igreja, as pessoas, quando a gente tá num tempo, assim, onde as pessoas não têm humildade, sabe? A humildade, gente, a humildade é algo tremendo. No entanto, que tem uma parte da Bíblia, não me lembro agora, que Jesus fala assim, ó, não se tem homem maior nascido de mulher como João, né? Então, assim, a humildade de João é entender que Jesus era Cristo. Então, Jesus, ele dá o testemunho de João, né? O próprio Jesus fala assim, nascido de mulher não tem maior que João. Nascido de mulher não tem maior que João. O próprio Jesus fala, né? Então, você vê que tremendo, né? Então, João Batista, ele sempre vem dando um testemunho de que ele veio só para endireitar o caminho, né? Para o noivo vir. Então, assim, é muito tremendo, igreja. Então, a gente vê, assim, o cuidado de João com as coisas do Senhor, né? Ele poderia falar, não, eu sou João Batista. Eu sou eu. Não, ele sabia que ele não era. Ele era mais um como nós, né? Então, assim, a luz... Então, assim, igreja, não tem nem... Quando eu começo a falar, eu já fico tão assim... Nossa, Jesus, emocionada com as coisas, né? Com a palavra do Senhor. Né? Que a gente vê a grandeza de Deus, assim, né? E assim, a gente vê que, às vezes, as pessoas, eles não dá valor, né? Mas, igreja, então assim, quando eles não dão valor, não adianta a gente ficar com raiva. Você tá entendendo? Ficar chateado. Porque a luz, ela não veio para todos, né? A luz, ela veio. Mas, assim, nem todos vai querer servir a luz. Nem todos vai querer sair das trevas para a luz. Porque é cômodo estar nas trevas. Entendeu?
Olha que lembrei agora. Foi mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás, né? O último carnaval que eu pulei na Bahia foi em 2000, 99 para 2000. E ali eu pulando carnaval e tal, a gente vai, curte 3 dias, aí você namora não, fica com um, fica com outro, curte aquela bagaceira, né? É a festa da carne, carnaval, festa da carne, então treva pura. E aí quando chega na quarta-feira de cinza, a gente vai na igreja e passa cinza na testinha, né? Como se nada tivesse acontecido. A igreja é tudo natural. Então você bebeu, você curtiu, você fez coisas horrorosas, né? Muitos, você sabe que no carnaval nascem muitos filhos, né? Sem pai, os filhos do carnaval, que nem sabe quem é o pai, porque tiveram relação ali e nem vai saber. Porque beberam, curtiram. Então, assim, festa da carne mesmo, entendeu? A gente cai na carne. Igreja. E você vai falar que pra mim era normal. Nossa, igreja era normal, porque eu não vi o dia de chegar o carnaval, né? Pra gente estar ali curtindo, para as amigas chegar de outra cidade, pra gente, né, ir pras festas, curtir e rolar a noite. E aí? Então, assim, até eu sair das trevas para a luz, teve um tempo. Hoje eu sei, 24 anos depois, né? Tem 24 anos o último carnaval que eu passei, que não era algo legal, era algo das trevas, da carne. Mas isso aconteceu de um dia para a noite? Não. Deus veio trabalhando, veio mostrando. E comigo e com você também. E aí, quando o Senhor vai se revelando a nós, a gente vai vendo o cuidado de Deus de nos tirar das trevas para a luz. Você quer? Mas eu quis. Mas nem todo mundo quer, igreja. E você vai condenar aqueles que não querem? Não. Porque a condenação é a escolha deles, né? Condenação é o fogo eterno. É uma eternidade. Então, assim, a escolha depende. A escolha minha, isso é aqui. Você quer abandonar? Você quer deixar? Então, assim, é tudo uma questão de escolha. A gente não tem como interferir nas escolhas do outro. Tá entendendo? A gente pode orar, a gente pode interceder, mas a gente não pode escolher, a gente não pode obrigar. Então, cada um vai ter o seu encontro com o Senhor Deus, né? Com Jesus. Isso é maravilhoso. Porque é algo tão particular, né? Esses dias a gente estava lendo, acho que tá em João. Não, foi João? Nem lembro agora, né? É tanta coisa. Diz assim, a salvação é algo individual, acho que é 14. Ah, esqueci, acho que tá... Não lembro agora. Mas a salvação é algo individual, cada um vai dar conta de si, né? Todos os joelhos se dobrarem, toda língua confessar, e cada um vai dar conta de si perante o Senhor. Então, a gente fica chateado quando a gente é um pai, uma mãe, um esposo, que a gente vê, a gente queria que todo mundo tivesse, mas não vai estar. Não vai estar. Entendeu? Não vai estar. O céu tá aí, mas nem todo mundo vai entrar. Fazer o quê, né? E aí, e João, ele vai e ele diz, né? E é tão legal que ele diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu tô indo pro 13 agora, tava no 12. 13. As quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama, esse é aquele que eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, João sempre soube, né? Ali, que Jesus era superior a ele. Então, pensa, igreja. Igreja, assim, a Bíblia não... Porque se a Bíblia for contar tudo o que acontece, né? Acho que a gente passaria... Não daria, né? Então, Deus, ele deixou o essencial pra gente entender. Então, eu creio que quando João Batista estava no deserto, ele vestia pele de animal, né? E ele se alimentava de mel e gafanhoto. Então, eram alimentos de João. Então, João, ele tinha uma vida muito espiritual com Deus. Então, eu quero que Deus ia revelando as coisas para João Batista, né? Então, a palavra diz assim, João 3,16. Vamos lá. Aqui, ó. Eu acho linda essa fala. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você está entendendo? Então, assim, se você crê, não tem condenação. Mas se você não crê, né? Então, crer é algo tremendo. E perseverar no crer e na fé é mais tremendo ainda, igreja, né? Porque eu gosto muito também de Eclesiastes 7:8. Melhor não é o começo das coisas, não, e sim o fim delas. Porque, assim, muita gente começa no começo, muitos param. E o fim? O fim é você morrer com Cristo, saber que você vai para a glória. Mas, principalmente, quando você morre em Cristo. Não quando você morre na religião ou na hipocrisia. Igreja, porque tem muitas pessoas hipócritas. Estão na casa do Senhor. Dentro de casa é um terror. São pedófilos, são ladrões, são mentirosos, são prostitutos. São pessoas sujas. Você tá entendendo? Que não se libertou de si. Então, são pessoas que não tiveram encontro com o Senhor. Elas teve uma mudança exterior, mas no interior. Porque a mudança ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque quando você tem uma mudança exterior, você não mudou. Porque a gente tem que entender que não é o que o povo vê, mas é o que Deus vê, né? Um dia eu vi uma peça, já tem engraçado. A gente foi numa viagem, aí minha mãe e a minha filha. A gente foi lá em Minas, né? A gente foi numa excursão. E tinha um homem pregando lá. E ele gritava assim: olha, Deus não é açougueiro, não. Ele não quer o seu coração só, né? Fiquei falando que Deus, ele quer o coração. Deus, ele quer tudo. Realmente, Deus, ele quer tudo. Ele não é açougueiro, né? Então, aquele homem, ele pregava a religiosidade. Então, assim, Deus é aquele que conhece o coração. Tá entendendo, igreja? Automaticamente. Conforme você vai andando com Deus, o Espírito de Deus vai te incomodando, né? Das roupas que você veste. Às vezes tem roupas que eu visto e que eu me incomodo. Aí meu esposo fala comigo assim: ai, você não tá velha pra ficar assim também? Mas eu não consigo usar mais. Você tá entendendo, igreja? Eu gosto muito de tênis, de vestido, de calça, né? São coisas que eu gosto. Mas tem tipos de roupa que eu não consigo colocar mais hoje. Você tá entendendo? Até quando a gente vai na praia, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus me incomoda. Tá entendendo? Vou tirar uma foto minha de maior e colocar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Eu não consigo, pelo amor de Deus. Tá entendendo? São coisas que não dá. Vamos lá, se eu tô com um short, com uma bermuda, com uma camiseta, tô na praia com meu esposo, né? Com os meus filhos, a gente tira uma foto, ok, né? Mas eu não vou ficar expondo, né? Porque você tá na praia. Então, são coisas que com o tempo a gente vai aprendendo. E não adianta a gente ficar falando. São coisas que o Espírito de Deus vai testificando na gente. É natural. É algo natural. Dia desse meu fui no culto. E aí eu coloquei uma leg e coloquei uma camiseta. E coloquei um casaquinho por cima. E fui, né? E, menina, quando eu cheguei, quando eu tava indo, já comecei a me sentir mal. Meu Deus do céu. Ai, que cômodo que me deu a igreja. Não porque eu estava com a calça, tá entendendo? É porque eu estava com uma blusa curta e meu corpo tava marcando demais. Eu não gosto, né? Eu não gosto de marcar o corpo. Se eu marco um corpo na rua, tipo uma calça com uma camiseta, é uma coisa. Agora eu fiquei muito mal aquele dia. Então eu não consegui usar mais, né? Então, e tem roupas que a gente veste que a gente fica bem, né? Então, assim, é com o tempo isso, entendeu? O Espírito de Deus vai nos incomodando. E aí você sabe que você é luz, você não é treva. Você não tá na igreja para trazer sensualidade, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não gosto de mostrar sensualidade. Sensualidade é algo que às vezes nos tira do foco do Senhor, né? Deus, ele não quer que sejamos sensuais, né? Deus, ele quer que sejamos homens e mulheres de Deus. E se às vezes você tá na sensualidade, você tá na carne, igreja. Não pode, né? A gente tem que evitar muito esse tipo de coisa. Mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Às vezes, quando você tá no começo, você vai com uma roupinha. Mas aí, com o tempo, o Espírito de Deus vai te mostrando que não é legal, né? Porque às vezes a carne é... Nossa, gente, eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Mas tudo isso é questão de tempo, né? De tempo mesmo. E Deus, ele vai trabalhando. Então é isso. Aí, quando você vai saindo das trevas pra luz,
vai tendo umas situações que não dá, paz, não dá, não dá. E aí, aí vem aqui. Aí ele fala assim, vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim, né? 16. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A gente vê que nessa palavra aqui quase o que falamos ontem, né? Falava sobre Moisés e João Batista, não sei se foi ontem ou antes de ontem. Mas Moisés, né, quando Jesus ele tá lá no Monte da Transfiguração, aí pergunta assim, né, fala assim, Senhor, fazemos um... Aí Pedro fala assim, ai, Senhor, fazemos uma tenda, né, para Moisés e Elias, e o Senhor, ele... Então assim, Pedro ele nem sabia do que estava falando, né, mas ele achava que ele estaria ajudando, né, estaria ajudando o mestre. Mas a gente vê ali que aqui também fala de Moisés e fala de Elias, né? Diz assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, assim, a gente vê uma comparação aqui de Moisés e Jesus. Então, assim, Moisés representava o Velho Testamento, Jesus o Novo Testamento. E João Batista, aqui o Elias, também representava o Velho Testamento e Jesus o Novo Testamento. Mas quando eles falam de Moisés, a gente sabe que Moisés ele não morreu, né? Jesus levou ele para ver a terra prometida e recolheu ele para si. E até hoje não achou o corpo de Moisés. E Elias, né? Elias falou assim, se você me ver subindo, né? Eliseu falou assim, Elias falou assim, pede, o que tu quer? Assim, eu quero porção dobrada, mais que você, né? Então aí Elias disse assim, se você me ver subindo, aí veio uma carruagem de fogo e levou, né? Eliseu. Então ele também não morreu. Quer dizer, Eliseu não, ele levou Elias. E Eliseu viu, a capa caiu, né? No entanto que Eliseu, ele fez 2 vezes mais milagre do que Elias. É quase que parecido a alguns milagres, né? Da viúva e tudo, mas é bem diferente. Então, assim, ambos não morreu. Moisés não morreu e Elias não morreu. O Senhor levou para si, né? Deus tomou para si. Então, no entanto que os judeus, eles tinham essa ideia ainda que, né? Por isso que eles falam, Elias vai voltar? É Moisés? Né? Então é por isso. Porque o Senhor tomou eles para ele, né? Eles não viram a morte. Então eles tinham muito disso, né? Que vinha. E aí João responde, né? Assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Então, assim, eu não sou Elias. Entendeu? Jesus também não é Moisés. Eu sou um caminho, né? Sua voz que clama no deserto e faça um caminho reto para o Senhor. Eu tô só clamando, Jesus, ele vai vir fazer um caminho reto, né? Tô fazendo um caminho para Deus, para o seu filho proclamar a salvação. Isso é muito tremendo, né? E ele diz assim, aí sempre, o fariseu tá sempre lá, os fariseus. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram, então por que você batiza, se não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Você está batizando por quê? Se não é Elias? Se não é Cristo? Por que você está batizando? Aí ele responde. Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém. Jesus já estava, né? Ele falou assim, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Então assim, ele tá aí. Vocês não estão conhecendo ele. Eu não consigo nem desamarrar a sandália dele, né? Mas eu batizo com água. Mas ele vai batizar com fogo do Espírito. Tá bem dizendo bem que é assim, né? Porque depois Jesus vai para o Pai e deixa o Consolador. E o pessoal é batizado. Os irmãos são batizados ali com o fogo do Espírito Santo de Deus, né? Jesus, quando ele fala assim, eu vou para o Pai, mas vou deixar aí o Consolador. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Gente, é muito. Você quer morar lá, na eternidade?
Então, prossiga com Cristo, né? E um também fala assim, Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí é tão tremendo que fala assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesma não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, igreja tão tremenda. João não conhecia Jesus? Não. Por que João não conhecia Jesus? Porque João morava no deserto. Jesus morava na cidade. Né? Vamos dizer assim, né? José, pai de Jesus, era carpinteiro. Então, João, ele não conhecia Jesus, ele conheceu ali, no dia, na hora que o Espírito de Deus, né? A pomba sobreveio sobre Jesus ali. Então, João deu o seguinte testemunho, viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então, assim, a pomba veio e parou, né? Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Então, Deus falou com ele, né? Pensa, João Batista lá no deserto e Deus falou assim, olha, João, eu estou te preparando para você batizar o povo com água. Mas o meu filho vai vir, João. E quando o meu filho vir, você vai saber que ele. Sabe por quê? Porque eu vou pousar o meu espírito sobre ele. E esse espírito ele vai ser representado pela pomba. Que é a pomba do Espírito Santo de Deus. Que, né, representa. E aí ele diz assim, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então ele viu, né? E é tão tremendo, porque no batismo de Jesus com João, ele esperava ver a pomba, mas ele viu mais que isso. Ele ouviu a voz do próprio Deus que falava com ele no deserto. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí aparece a Trindade, a voz de Deus falando, o Espírito Santo de Deus como pomba descendo e Jesus sendo batizado por João. Igreja, pensa, meu Deus do céu, pensa o temor de João e querer tomar o lugar de Jesus. Meu Deus do céu, Deus falava com ele no deserto e naquela hora, o próprio Deus, ele viu ali, Deus falou assim, ó, quando você vê, é tão tremendo, Deus fala assim, ó, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele que sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizo com o Espírito Santo. Então, olha só. Então, João batizava muitas pessoas. Aí Jesus vem. Quando ele vê Jesus, ele fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pomba já, né? Então, é tremendo. Então, Deus, ele não é deles. Você tá entendendo? Que coisa linda. A palavra é tão maravilhosa que ela fala por si, né? Então, e quando a gente olha aqui, agora, me chama tanta atenção, agora o próximo capítulo, assim, os primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus, 2 vieram do discipulado de Pedro. De Pedro não, de João. Né? É tão tremendo, é que Pedro, né, foi chamado aí nesse meio através do seu irmão. Olha só. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta de 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Um nome é André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Provavelmente esse outro discípulo possa ser até o mesmo João que está escrevendo esse evangelho, um dos, né? E o primeiro que ele encontrou foi seu irmão. Quem que André encontrou? O seu irmão. Quem é seu irmão? Pedro. O apóstolo Pedro. Pedro, tu és Pietra. E o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isso é o Cristo. Ele o levou a Jesus.
Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, né? Jesus assim, agora, e da raçore me decomana, tô mudando teu nome, hã? Deus tá mudando. Olha, não. Ore da sude comanai. Tem pessoas que estão ouvindo. E Deus está mudando a tua história. Da raçude comanai nesta manhã. Deus está mandando dizer que está mudando a tua história. Sabe por quê? Porque você está se esforçando para sair das trevas para a luz. E quando você se esforça, Deus ele conhece o que é seu. Porque os que é de Deus não se conforma com as trevas. As trevas não pode fazer parte da sua vida. Então Deus está dizendo assim: estou eu mudando o teu nome. Estou eu mudando a tua história nesta manhã. Receba em nome de Jesus, o Nazareno. Randa surimi de comanaira manda sai. Aleluia, Senhor. Que tremendo. Igreja, olha só. João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia para que ele veio. E quando os discípulos de João, 2 dos seus discípulos saíram e foram seguir Jesus, é onde começa o discipulado de Jesus, você não vê João se tornando oponente. Hoje em dia, igreja, se fulano tá no ministério e vai pro outro, é uma guerra. Gente, a palavra do Senhor diz, careça que eu de João diz, careça que eu diminua que ele cresça. A igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça. Esse negócio de ficar oprimindo. Ai, olha, se você sair daqui, você tá morto. Não, gente, a gente tá debaixo do sangue de Jesus. Homem nenhum conseguiu nos libertar, no entanto que Jesus veio. Você tá entendendo? Jesus, ele veio. Ele veio, igreja, para mudar a história do homem. Porque os sacerdotes faziam sacrifício e não mudava a história. Mas a palavra diz que entre você e Deus, entre eu e você e Deus, é só intercessor Jesus Cristo, ressurreto. Então, assim, para de se deixar subjugar por coisas de homem, sabe? Homem querendo, ai, na minha igreja tem não sei como, pra quê? Pra ostentar, mas não cuida das ovelhas. As ovelhas perecendo, morrendo, sendo humilhada, perseguida, caluniada. Aí fica uma ovelha parecendo bode dentro da igreja. Tá mais bode do que ovelha. Sabe, o bode querendo empurrar o outro. Gente, que isso? Não, olha que exemplo lindo de João Batista. Gente, bom dia, meu amor. Deus abençoe. Pede pro seu pai. Então, João Batista, ele era tremendo. Não, exemplo. Por isso que Deus fala assim, ó. De homem nascido de mulher não é maior, não tem maior que João. Como é que vai ter? Fala pra mim. Como? Hã? Então, é tão tremendo porque tá em Lucas 7, né, versículo 28. Jesus disse assim, não, eu vou ler o 24, tá? Lucas 7, 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem de roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. 26. Afinal, o que foram ver? Um profeta, sim. Eu lhe digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de que está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Está entendendo? Olha Deus dando testemunho de João. Então, a gente vê que o próprio Jesus testemunhou de João. Então, o próprio Jesus testemunhou de João. João sabia qual era o lugar dele, que ele tinha que diminuir para que o Senhor Deus crescesse, né? Então, assim, igreja é muito tremendo, né? João, ele sabia quem ele era. Então, aí a gente vê no contexto que os primeiros discípulos de Jesus vieram de João, né? Quando João fala assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, esse é aquele a quem eu falava, né? Ô, igreja, que coisa linda, né? Então, a igreja, que a gente venha saber, né? O Deus que a gente serve, que a gente saiu da luz para as trevas. Igreja, as trevas sempre vai contender com a luz, não tem como. Porque você é diferente, você é a luz brilha.
A luz vai fazer tudo que é o oposto das trevas. A luz, onde ela chega, ela ofusca. Às vezes, quando você chega num ambiente, as pessoas te olham assim. Mas você é luz, cara. Você é luz. Então, a luz vai fazer a diferença onde você for. E com certeza, a luz vai incomodar. Né? Porque as trevas não aguentam. De jeito nenhum. Igreja tem treva na rua, tem treva dentro das igrejas, tem trevas em todos os lugares. No tempo de Jesus não era diferente. As trevas estavam dentro dos templos, os sacerdotes, os judeus que não aceitavam Jesus, os fariseus, né? As trevas estavam lá. E achava que estava servindo a luz. Estava servindo Deus. E não é diferente dos nossos dias. E vai ser diferente? Não, não vai. Entendeu? Então, vamos para mais outra parte. Jesus olhou para ele e disse, você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Aqui começa a história de Pedro, né? João contando com riqueza de detalhes. Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de pregar, vamos supor, Deus me direcionou para estar pregando, né, assim. Se eu vou ler o capítulo 2, então eu vou ler todo o capítulo 2, entendeu? Não só uma história, mas toda pra gente estar entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer passar no nosso coração, para ficar um pouquinho mais claro, né? Aí, porque é momentos que ele cresça que eu diminua. Então, assim, ele tem que crescer. Como que ele vai crescer? Através da palavra, né? A gente só vai conhecer, você só conhece alguém ouvindo falar dele. Entendeu? Então, assim, você vai conhecer Jesus ouvindo falar dele. E dele a palavra é ele. E fala dele. Tá bom? Aqui, ó, Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betseba. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Filho de José. Ele diz assim, porque você sabe que Jesus é o próprio Deus, mas aqui na Terra, como ele virou um embrião, né? Pequenininho. Olha, Jesus sendo Deus, se fez tão pequenininho, que entrou ali em Maria, né? Através da visão de Deus, para ser gerado. Né? Para ser gerado. Para nascer de uma virgem. Então, assim, que coisa linda, né, igreja? É só para quem crê, igreja. Você vai olhar, fala assim, quem não crê, é loucura, é mentira. Aí o diabo trabalha. Mas é só para quem crê, igreja, é só para quem crê, só para quem crê. Porque não vai existir, ninguém vai conseguir fazer isso nunca mais. É só Deus. Tem coisas que é só para Deus. Deus é Deus. Entendeu? Deus é Deus. Diz aqui. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betseba. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem o profeta também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Estou no 46 já. 1,46. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Tem umas palavras que falam assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Felipe, vem e vê. Vem ver. E ao ver Natanael se aproximando-se, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Então, a igreja, no 46, diz assim, ao ver Natanael, 47, né? 1,47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, sem que não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, eu te vi. Né? Você estava lá na figueira, descansando, porque a figueira dava sombra, né? Naquela época, ainda dá até hoje, né? Então Natanael declarou, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel, tu és, né? E aí, porque Jesus disse isso, né? Ele entendeu que ele era o filho de Deus, né? Era o rei, tu és o rei, né? Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tá entendendo? Eles não viram o céu aberto? Viram depois em Atos. Jesus, quando foi pro céu, ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Aí disse que em Atos, né, Jesus tá lá
eles estão olhando para cima ainda, né, que Jesus subiu. Eles falam assim, esse mesmo Cristo que está vendo subindo vai descendo, né? Porque vocês ainda estão aí, os anjos falando com vocês estão aí, Galileu. Né? Então, eles viram, né? Então, a igreja... E quando Jesus falou com ele que viu, ele ficou assim. Agora, você imagina quando ele viu Jesus subindo. Então, a igreja, o que eu quero dizer aqui para vocês na palavra do Senhor, né? Então, o Senhor Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando os discípulos alinhados viram essa palavra se cumprindo, vamos ver onde é que está. Atos, a palavra de 1 João 1, 51 diz. Então acrescentou Jesus, 51. Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Onde aconteceu isso? Aqui, ó. Aconteceu isso. Ouve bem. Atos 1. Ai, vamos ler tudo, vai. Em meu livro anterior, Teófilo escreveu a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Jesus deu o quê? Instrução, né? Aí ele fala aqui que Jesus foi o quê? Elevado aos céus, né? Depois de ter dado instrução. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu ali por um período de 40 dias. Por um período de quê? 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe essas ordens: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Olha que lindo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria até o confim da terra. Tendo dito isto, olha que forte, igreja, aquilo que Jesus falou ali para Natanael. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam em uma nuvem o encobriu da vista dele. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltarão da mesma forma como viram subir. Olha que lindo. Você está entendendo? Isso foi o que Deus falou para Natanael. O próprio Jesus, né, falou para Natanael. E se cumpriu aqui. Então, e a gente volta só um pouquinho antes, né, no versículo 8 aqui. Mas receberão poder. O Espírito Santo desce sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a igreja, foi algo que aconteceu para que eles entendessem que era o Cristo mesmo. Então, assim, no entanto, que eles foram martirizados depois. Todos aqueles que estiveram ali com Jesus ali, né, que viram esse acontecimento, nenhum deixou ele, de jeito nenhum, né? Então, assim, igreja é coisa tremenda. Então, assim que Deus faz, né? Então, assim, a nossa palavra do Senhor é muito maravilhosa. Então, assim que Deus faz, né? Então, é tremendo, né? Então, vamos fazer igual João Batista, né? Nós temos que seguir exemplos, igrejas, de pessoas que dão testemunho de Jesus, né? O próprio Deus, Jesus falou, né, que nascido de mulher não tinha ninguém maior que João, né? A gente não vai se comparar a João nunca, mas que a gente venha ser melhor, que a gente venha ser luz mesmo onde o Senhor nos levar, tá bom? Que o Espírito de Deus possa falar melhor aos vossos corações, que a palavra ela possa ser enxertada, entronizada dentro do teu coração, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que leva para o céu. Decida se você é luz ou é treva. Você quer uma eternidade com Cristo ou você quer uma eternidade com o inferno? Porque eternidade é algo eterno. Eterno, eterno, amém? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Que o Senhor de Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém? E detalhe, não se esqueça que os primeiros discípulos de Jesus vieram de João, amém? Olha que coisa linda. Está isso em 1 João 1, 35, 36 e 37. Deus abençoe e fica na paz.